onde tiver uma manifestação artística radical, vai ter uma prática anarquista ali, próximo, né? Roçando ela, sendo estimulado por ela, às vezes potencializando, né? Com questões anarquistas, com questões muito importantes para o anarquismo, como antimilitarismo, como uma recusa radical à propriedade, à autoria também, né? Tudo isso que é sacralizado, né? O anarquismo vem para romper, e muitos artistas também. O anarquismo, né, os anarquismos sempre foram inseparáveis de um pensamento artístico, de um pensamento estético. E isso é uma questão que singulariza os anarquismos entre os socialismos, enfim, né? Radicaliza ainda mais o pensamento anarquista. Se a gente for pensar assim, a primeira pessoa que se declarou, se afirmou anarquista, que foi o Proudhon, né, ainda no século XIX, ele tem um livro muito interessante, né? Assim, os extensos textos do Proudhon dão conta de várias questões sociais, a propriedade é um roubo, mas ele tem um texto que inclusive é pouco valorizado dentre os estudiosos do Proudhon, que é sobre arte, que é de 1865, se eu não me engano, que é um texto onde ele escreve para apresentar um pouco o pensamento do Courbet, que era muito amigo dele, né? Courbet, que ficou conhecido com aquele quadro A Origem do Mundo, né? Que ficou, inclusive dizem que ficou durante muito tempo escondido, parece que no consultório do Lacan, né? Um quadro que foi censurado muitas vezes, é censurado ainda hoje nas redes sociais, né? A Origem do Mundo. Então ele escreve um texto muito importante, né? Na década de 60 do século XIX, junto com escrever sobre revolução, sobre a propriedade ser um roubo, ele escreve sobre a importância do trabalho do Courbet, do realismo do Courbet, né? Ele fala que o Courbet foi o primeiro pintor a pintar a vida nua como ela é, né? Então as prisões, a exploração do trabalho pelos proprietários. Então tudo isso já começa um pensamento anarquista muito interessado em também elaborar um pensamento que é aliado, que é muito próximo dos artistas, né? Então se a gente for pensar assim, né, eu acho que a primeira pessoa a se declarar anarquista foi também essa pessoa que dedicou muito tempo a pensar o trabalho de um artista radical e revolucionário como Courbet. E a gente podia pensar em outros exemplos, né, assim, de anarquistas muito ligados a questões estéticas, né? O Bakunin, por exemplo, tem um texto do Bakunin que ele comenta, né, uma das obras que mais emocionam ele, né, o grande revolucionário Bakunin, era a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Então tem sempre uma questão estética que mobiliza muito os anarquistas, né? Emma Goldman, por exemplo, era leitora de James Joyce, gostava muito de teatro, de ler sobre teatro, escrevia textos, a Emma Goldman, no Mother Earth, né, que era o jornal que ela publicava em parceria com o Berkman, companheiro dela, escrevia textos defendendo o jazz, numa época que o jazz nos Estados Unidos era perseguidíssimo pelas autoridades, pelo racismo, né, estadunidense. Ela escrevia textos assim maravilhosos sobre o jazz, uma paixão dela, né, a música. Então a gente pode pensar em vários exemplos de como os anarquistas sempre tiveram muito atentos à arte, né? José Oiticica, por exemplo, José Oiticica, criador do jornal Ação Direta no Brasil e avô do Hélio Oiticica, né, um grande artista, inclusive. O José Oiticica tinha um grande sonho, e o Hélio Oiticica escreve sobre isso, né? Um dos grandes sonhos do José Oiticica era fazer da própria casa dele uma espécie de palco teatral, né? Onde a casa fosse o próprio espaço de encenação, e ele escreveu sobre isso. O Hélio recuperou também essas memórias do avô, né? Então, você vê, né? Pensei em alguns exemplos meio que esparsos, mas acho que todos eles indicam que os anarquismos sempre estiveram ao lado da arte. E assim, a arte aqui para os anarquistas, né, ela era um pouco diferente da arte
dos museus, um pouco não, muito diferente das artes do museu, da arte com A maiúsculo, de uma arte, né, é uma arte que está associada a uma experimentação da vida também esteticamente e eticamente. Então, todos esses anarquistas que eu comentei estavam implicados na invenção de uma outra vida, num presente autoritário, num presente muito difícil, mas a invenção de uma outra vida é um trabalho artístico para os anarquistas. Então, o apoio à arte, o interesse na arte está totalmente atrelado à própria invenção de uma vida como obra de arte. Acho que tem uma questão aí muito interessante, né, João, que é os trabalhadores, por exemplo, no Brasil, né, o movimento operário no Brasil, anarquista, né, a gente tem que dizer isso, né, o movimento operário nas primeiras décadas do século XX era completamente anarquista, né, só foi ter uma virada com a criação do Partido Comunista na década de 20. Todo o encontro de trabalhadores, né, de trabalhadoras e trabalhadores anarquistas, tinha o quê? A exibição, a apresentação de uma peça de teatro, tinha baile dançante, enfim, tem tudo isso presente, né? Eu falei de obras de artistas, mas os próprios trabalhadores encenavam peças, né? Pensavam a importância do teatro, por exemplo, para levar o anarquismo para um público maior. E tudo isso concomitante, né, com experiências vanguardistas das mais radicais, né? Então, se a gente pensar nesse grande acontecimento, né, das primeiras décadas do século XX, né, dadaísmo e surrealismo, por exemplo, todos tiveram uma grande influência do pensamento anarquista, em especial os dadás, né, que eram mais radicais do que os surrealistas, né? Os surrealistas já depois com André Breton, enfim, já chegou aconteceu uma espécie de surrealistamento, né? Augusto de Campos fala isso, né? Que é uma espécie de alistamento militar também, né? O Breton muito autoritário, se filiou ao Partido Comunista, mas os dadás e uma parte considerável dos surrealistas eram todos militantes anarquistas, todos eles eram antimilitaristas, fugiram da guerra numa época de Primeira Guerra Mundial disseminada pela Europa, fugiram da guerra para criar o Cabaré Voltaire, para reunir publicações, para fazer uma espécie de os primeiros happenings, né? E para escandalizar a sociedade mesmo, com um modo de vida muito diferente, né? O John Cage, por exemplo, que é considerado talvez um dos grandes expoentes da música, da arte sonora, da arte ambiental, ele nunca escamoteou que ele era um anarquista. Escreveu, inclusive, um livro muito bonito chamado Anarque, né? Então é curioso que a historiografia da arte, os curadores de museu, né? O John Cage é conhecido em todos os lugares, né? É alguém considerado talvez um dos maiores artistas, os artistas mais revolucionários, né? E ele nunca escondeu isso, né? Então, o John Cage, antimilitarista, defendeu, inclusive, durante muito tempo, o que ele chamou de desmilitarização da linguagem. Então, propôs um tipo de experiência com palavras que não tivesse a sintaxe envolvida, então que fosse nonsense, né? Pensou nisso, né? Em algumas obras e escritos dele. Nos anos 60, o Living Theatre também, contemporâneo do John Cage, circulou o mundo inteiro fazendo um teatro anarquista, um teatro comunal, anarquista, onde liberação do sexo e das drogas estava presente, onde não existia palco, onde todo mundo fazia um pouco de tudo no teatro, um teatro autogestionário. Inclusive foram presos no Brasil durante a ditadura civil-militar, né? Por conta, né, muito do modo como se deslocavam pelo Brasil numa época terrível, né, no governo Garrastazu Médici. Então tem vários exemplos e acho que depois ainda tem outros, né? Assim, o anarquismo onde tem uma questão anti-autoritária, o anarquismo está presente. E a arte, os movimentos artísticos propiciam muitas conversas, né, sobre o anti-autoritarismo, porque de alguma maneira criar uma obra, inventar algo é romper com algo que já está dado, né? Então os punks depois, né, enfim, nos anos 80 e 90, várias pessoas hoje pensam o anarquismo para também pensar a arte. Eu acho que o anarquismo e a arte são realmente, potencializam um ao outro, eles se amalgamam, né? Onde tiver uma manifestação artística radical, vai ter uma prática anarquista ali, próximo, né? Roçando ela, sendo estimulado por ela, às vezes dando
potencializando, né, com questões anarquistas, com questões muito importantes para o anarquismo, como antimilitarismo, como uma recusa radical à propriedade, à autoria também, né, tudo isso que é sacralizado, né, o anarquismo vem para romper, e muitos artistas também. O Roberto Freire, o Bigode, né, nosso amigo, sem dúvida nenhuma foi um artista anarquista, né? A gente coloca o Bigode como um pensador anarquista, como alguém que inventou a soma, né? Mas o Bigode, por exemplo, né, afetado pelo Living Theatre, que é um grupo de teatro, né, que de alguma maneira apresenta um pouco ele a possibilidade do Reich, num momento também de resistência à ditadura civil-militar. Então, a atenção do Bigode ao teatro, alguém que escreveu para teatro, deu aulas de teatro, né? Tudo isso mostra que o Bigode estava muito atento a essa questão estética, também como anarquista que era, né? E acho que o Bigode tem uma preocupação mesmo com uma vida artista, né? De não fazer concessão, de romper mesmo, né? De não ter problema nenhum em romper em vários momentos da vida dele com as autoridades, com os autoritarismos, né? Então, se a gente for pensar o começo do Bigode, do interesse dele pelo anarquismo, né, nos anos 60, até o final da vida dele, ele se transformou continuamente. É difícil definir o Bigode, o Roberto Freire. A gente pode pensar em vários bigodes, né? O cara que criou o Tuca, o cara que deu o primeiro trampo para o Chico Buarque, o cara que de repente rompe com a psicologia porque descobre o Reich com um grupo de teatro anarquista, o cara que abandona tudo e vai ter uma experiência próxima da natureza em Visconde de Mauá, escreve os livros lá, o cara que volta, o cara que de repente quer só conversar com os anarquistas porque acha que o anarquismo, e de repente também rompe com os anarquistas em algum momento porque também ficou de saco cheio, porque também muitas vezes os anarquistas também se cristalizam também, né, em algum tipo de modelo. Então tudo isso mostra alguém em constante movimento, um pensamento que não para, né, um pensamento ético e estético que não para, né? O Roberto, acho que tem aquele aforisma do Nietzsche, acho que é do Nietzsche, né? Em tempos de paz, um homem guerreiro lança a guerra contra si mesmo, né? Acho que o Roberto é o oposto de algo que se encontra num estado de paz, né? Então é assim, ele é revoltado com a própria estagnação das coisas, né? Então ele nunca parou, né? E eu considero o Bigode um artista anarquista, sem dúvida nenhuma. O Foucault talvez, né, tenha colocado questões muito parecidas com a dos anarquistas em relação à arte e vida, né? E acho que o interesse dele, inclusive, na Coragem da Verdade, por exemplo, que é o último curso que ele deu, quando ele fala dos cínicos, dos filósofos cínicos, né, que não separavam a vida da própria filosofia, né? Então, filósofos que eram nômades, que viviam com muito pouco e que tinham uma liberdade imensa de questionar o que eles quisessem questionar. Então, a própria vida era um questionamento ambulante de tudo à sua volta, né? E, em determinado momento na Coragem da Verdade, ele aproxima os cínicos da arte contemporânea e do pensamento anarquista. Porque os anarquistas são esse povo, essa tribo errante, nômade, que não se fixa em lugar nenhum e que coloca questões das mais importantes e radicais. E eu acho que tem e o Foucault coloca na Coragem da Verdade uma questão, ele fala, será que a gente tem que pesquisar então essa história das revoluções de uma outra maneira? Ele até usa um termo, né, o militantismo, né? Porque ele falou, me parece que se a gente estudar a vida de várias pessoas que batalharam pela revolução, a gente vai perceber que a vida cotidiana delas também foi revolucionária, né? Então, é um pouco esse jogo constante que o Foucault coloca, né? Revolucionários também foram artistas, justamente porque no cotidiano, no miúdo da vida, no dia a dia, não pararam de criar coisas novas. E criar coisas novas, às vezes a gente fica pensando assim, a gente liga muito ao mundo da arte, mas as experiências educacionais dos anarquistas, por exemplo, né? Juntar garotos e garotas na mesma sala. Aquilo era impensável no começo do século XX. Foram os anarquistas que inventaram isso. Uma coisa que hoje em dia, disseminada em todos os lugares, né? Mas isso é uma criação, isso é uma obra. Uma obra de quê?
dos anarquistas, que conseguiram fazer isso. Então, o que o Foucault na Coragem da Verdade, por exemplo, coloca, eu acho que tem um pouco isso, né? Assim, pessoas revolucionárias, será que a gente não tem que estudar também os aspectos ordinários da vida delas? E não só aqueles grandes efeitos revolucionários, né, os grandes eventos? Não, acho que tem que batalhar porque no dia a dia mesmo, e aí ele se aproxima também de uma questão anarquista, né? Porque ele fala, me parece que tem que existir uma ruptura com a sociedade, com os valores, né? Isso é o que os cínicos defendiam, né? Mudar o valor das coisas. O Nietzsche depois falou transvaloração, enfim, mas ele aproxima isso dos cínicos, dos artistas contemporâneos dos anarquistas. Qual que é a grande questão? Mudar os valores, transformar os valores. Não é uma revolução que a gente troca de autoridade. Não, é abolir qualquer possibilidade da autoridade voltar a ser algo que impede a expansão da vida, enfim, a experimentação de liberdades. Então, acho que o Foucault é muito interessante, né? Eu acho que, assim como os filósofos cínicos também, tem um aforisma do Nietzsche também, eu já falei né? Não sei porque eu estou com ele na cabeça hoje, mas é preciso que a gente se torne também os poetas autores da nossa própria vida. Então, assim, para além dos poetas, né, de escrever poesia, a gente tem que escrever a nossa própria vida como um poema. Como um poema, né? Acho que esse é o grande lance. O Pixinguinha sabia disso, né? O Pixinguinha, numa entrevista, ele falou assim, ele falou que ele, o Donga e o João da Baiana, eles eram um poema. Então, você vê o Pixinguinha, um artista, né? Músico, brasileiro, um maestro, ele tinha nitidez que eles eram um poema. Eu acho que isso é uma questão anarquista, acho que tem essa nitidez aí. Sem dúvida, eu acho que o grande labor, assim, o grande trabalho dos anarquistas é o dia a dia. É o dia a dia. Né, a grande questão é o presente, né? É a invenção do presente. Né? Então, o no future dos punks, né? Toda essa grande... o amanhã não existe, né? Então, assim, a construção é agora. A gente está vivendo exatamente agora uma conversa, uma relação anti-autoritária. E é isso que interessa, né? Eu acho que a revolta e a invenção, né? Acho que invenção é uma palavra mais interessante até do que criação, né? Pensando nisso, né? De inventar constantemente. Criação acho que ainda está ligado a um certo autor, né? Uma função autor. Mas acho que a revolta e a invenção são parceiras, né? Amigas num caminho de luta, num caminho de criar, de pensar algo artístico, né? Porque sem revolta você não corta, não rompe, e aí não possibilita a irrupção e o surgimento de algo novo, né? Então acho que tem que ter uma disposição para a revolta mesmo, para inventar algo novo. Tem que estar muito atento. E a revolta talvez seja o grande fogo, né, que faz as coisas acontecerem, né? Eu acho que a revolta é o estopim. Então, se a gente não está revoltado, muitas vezes não vai surgir um poema, não vai surgir uma canção, não vai surgir uma peça, não vai surgir um filme, não vai surgir um jantar maravilhoso, né? Assim, quero reunir meus amigos, porque a revolta é alegre também. Às vezes a gente pensa na revolta como algo, a imagem quando a gente fala revolta. Como a gente pensa a revolta, vem aquela imagem do jornal, né, de tudo pegando fogo, e é isso também, né? Mas a revolta também ela é muito alegre, né? Às vezes a gente se reúne com amigos para fazer um grande almoço, um grande jantar, uma grande festa, por conta de uma revolta mesmo, né? Estou revoltado, quero encontrar meus amigos, hoje vamos arrebentar, né? Então as amizades também circulam por aí. Então acho que a revolta é um grande mote, um motim, mote e motim. Eu entrei na universidade para estudar, né, enfim, ciências sociais, no mesmo ano que eu comecei a tocar também, né, assim, tocar mais seriamente, né. Então, paralelamente, sempre foi muito tranquilo para mim estudar ciências sociais e fazer meus trabalhos musicais. Nos últimos tempos, né,
tenho feito muito mais esse trabalho artístico, musical, continuo escrevendo, continuo pesquisando, mas para mim sempre foi muito importante essa conversa mútua entre ler bastante, né, principalmente pessoas anarquistas, e pensar o meu trabalho musical. Eu acho que o encontro com o pensamento anarquista foi fundamental para minhas escolhas artísticas, né? Então, eu faço parte de uma banda, que é a Trupe Chá de Boldo, por exemplo, que tem 20 anos de existência. Pô, a gente discute lá tudo de uma maneira autogestionária desde o começo, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de habilidade para fazer certas coisas, enfim, a gente vai dividindo, mas depois troca as funções, cada um... Então, por exemplo, né, a Trupe Chá de Boldo é uma prática que eu considero autogestionária desde o começo e foi se tornando cada vez mais radical nisso. Assim. Hoje em dia, a gente demora muito para tomar uma decisão e isso é legal. Eu sinto que isso é interessante. Assim. A gente demora muito porque enquanto não tiver uma conversa onde todo mundo é afim, a gente não vai. Mesmo que tenha um, dois que fiquem meio assim, tá, então vamos esperar um pouco. Então isso é uma prática que eu considero autogestionária e que tem a ver também com as leituras sobre o anarquismo, né? Eu trago um pouco dessas leituras, o Cabelo também, pessoas trazem outras leituras e a gente vai combinando isso. Eu acho que musicalmente também, penso muito o meu trabalho artístico como de um trabalhador também, que eu acho que isso é uma questão que eu aprendi com os anarquistas. Então a gente é trabalhador, porque também se chamar só de artista, eu acho que eu sou um trabalhador da música hoje em dia, né? Porque chamar só de artista ainda tem essa aura, né, do tipo, o cara é artista, ou então leva a vida na flauta, né? Tem essa coisa, você faz música e faz o quê? Né? Trabalha com o quê? Né? Ainda tem isso muito presente, né? E, na real, os artistas, o trabalhador da música, né, vários que eu conheço, a gente trabalha muito, são ensaios semanais, se a pessoa toca um instrumento, ela pratica muito, ela é muito mal paga muitas vezes. Então, tudo isso, essa clareza de ser um trabalhador, de querer trabalhar autogestionariamente, tudo isso vem de uma combinação também de uma certa leitura dos anarquismos que eu tive na universidade. Eu não estou presente na universidade hoje como eu já tive, mas eu continuo produzindo, continuo escrevendo, continuo encontrando minhas amizades, né? Continuo no Sol pensando junto em várias outras questões, contribuindo com a Verve. Estou ainda produzindo no sentido que se chama um acadêmico, enfim, mas eu só estou produzindo porque o No Sol tem esse espaço artístico também, de conversa, de pensar sempre a partir da invenção de algo novo, de não separar ética e estética. Tudo isso é um pensamento artístico também, um pensamento anarquista muito ligado a esse pensamento ético-estético anárquico, que eu acho que é uma grande força do anarquismo essa mesmo, né? Porque uma pessoa pode inventar, assim, coisas muito interessantes. Não precisa esperar uma situação ideal. A gente pode fazer da gente mesmo uma obra de arte anárquica ambulante onde a gente estiver. Tem um texto do Hakim Bey muito, muito bom, que eu gosto muito, que está no Caos, né? Naquele livro Caos, que ele fala contra os mutiladores, né? Que ele comenta um pouco isso. E ele cita inclusive o Reich nesse texto, né? Ele fala, poxa, parece que realmente a morte ocupou mesmo que uma subjetividade no campo das artes, né? Do sofrimento e tal. Eu acho que tem isso muito presente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa arte mais radical, né? Que a gente está comentando, que é a que interessa para a gente conversar, eu acho que ela é muito carregada de vida mesmo, assim, né? Se a gente pensar assim, eu fui agora, por exemplo, recentemente, é que a arte está em todo lugar, é o que a gente está falando, né? O Cage, né? O Cage, por exemplo, fala isso, né? O Cage, ele diz, com 4:33, que é a obra que ele fez, que é juntar todo mundo numa sala de concerto, e durante 4 minutos e 33, todo mundo espera um pianista tocar e ele não toca, e todo mundo começa a ouvir o som ambiente, ele chama a atenção para a arte está acontecendo o tempo inteiro. Eu acho que, assim, procurar dor e sofrimento é também quem está com esse ouvido só para isso.
E eu acho que o que o Cage chama atenção é, olha que surpresa que são os sons que estão acontecendo à nossa volta, né? Então a gente pode realmente virar essa chave, essa voltagem e realmente ouvir essa revolta alegre que está à nossa volta, né? E assim, quando a gente fala revolta alegre, não é desconsiderando os perrengues diários, as misérias que o capitalismo impõe a milhões, bilhões de pessoas no planeta, né? Então não é desconsiderando isso, pelo contrário. Então tem isso, assim, às vezes a gente pode considerar algo triste, mas aquilo é mobilizador demais. Porque, então, a música, por exemplo, a experiência da música, quando a gente faz um show, quando a gente vai ver um show, quando a gente está num lugar dançando, é impressionante, né? Como esse aspecto de uma revolta alegre fica presente ali. Porque como estética e liberdade também são palavras muito utilizadas, né, em vários outros contextos, quando a gente coloca anarquista no meio, aí a gente concentra nessa perspectiva que a gente consegue ver que aconteceu e que acontece mesmo, né? Por esses exemplos todos que eu comentei. Anarquistas que tiveram uma vida radical, inventando uma vida outra, inventando obras de arte, militando ao mesmo tempo. Então eu acho que é possível falar de uma estética anarquista da liberdade. Eu acho que as duas grandes questões dessa estética anarquista da liberdade seria um anti-autoritarismo e a outra seria um antimilitarismo também. Porque o militarismo, eu entendo aqui muito pensando com o John Cage, né? Então a sintaxe é militar. Então, o Deleuze falava isso, né? A comunicação está apodrecida, né? A sintaxe ela também está apodrecida. Então o antimilitarismo, pensando no John Cage, pensando nos artistas anarquistas, é inventar uma outra língua também. Abandonar essas palavras violentas, palavras de autoridade, para o quê? Inventar uma outra combinação de palavras, né? Cortar essa sintaxe. Cada um de nós, assim, que olhar em volta para a nossa vida, a gente sabe onde a gente pode cortar essas palavras, cortar essas relações. É possível, é imanente a invenção de uma estética anarquista da ideia.